Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar de professores, de educação, de políticas públicas para a área da educação ou da inexistência de políticas públicas, o que é mais flagrante, e da greve que os professores da rede pública estadual estão realizando neste momento aqui no estado de São Paulo. Nós temos aqui uma professora e que dirige a PEUESP, que é um sindicato grande, um sindicato respeitado, representativo dos professores do estado de São Paulo, a PEUESP, que é a Bebel, Maria Isabel Noronha. Temos também aqui um funcionário do setor administrativo de uma escola pública, que é o Sidney Cravinho Xavier, ele é da AFUSE, que é o Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação no estado de São Paulo. E temos também aqui um estudante, que é o Marcos Cauê Ferreira, vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo. Nós vamos ter também, logo mais, uma participação por telefone do Silvestre Prado do Diese, que vai falar a respeito do lançamento de um importante livro, dia 30. Bebel, eu acho que nós temos um problema sério e trágico no Brasil. É a forma com que a educação é tratada, né? Há governos que procuram avanços, depois tem retrocesso. Há governos que não têm a mínima preocupação com a educação. Quando eu digo governo, município, estado e união, né? E a gente acaba não construindo uma política pública de educação. Então, antes de falar da greve, que você vai ter 1 hora para falar aqui, eu queria ouvir você a respeito dessa fenda, desse gap que nós temos no Brasil, que é não ter uma política efetiva de educação para o nosso povo. Estou certo? Você está certo, muito certo, Franzinho. Porque, veja bem, aqui no estado, tanto no nível nacional, nós fazemos hoje uma luta, por exemplo, no que diz respeito ao investimento de 10% de educação do PIB? Do Produto Interno Bruto para a educação pública, tá? Não pode ser educação como tenta se fazer, né, até o presente momento, e também para que o Plano Nacional de Educação ele seja aprovado, porque se não tiver um Plano Nacional de Educação, você não tem diretrizes, não tem metas, ou seja, não tem o planejamento da educação. Esse plano é a verdadeira política que eu me referi, não é? Exatamente. Então, quando você toca na política pública que deve, né, gerir a educação, é o plano, em caso Nacional de Educação, e aqui no estado de São Paulo, sequer nós temos um projeto de lei ou um rascunho de um plano estadual de educação. Mas isso no estado mais desenvolvido e capitalista da nação não tem? Não tem. E aí o que você fica? Você fica com políticas muito pontuais. Então, mexe aqui porque está a quebrar. É meio que você pegar uma coisa e ficar remendando. Gambiarra. O que você tem que fazer? Você, de fato, tem que fazer, né, uma política pública que as coisas concatenem, elas se conversam. Então, não dá para você falar em qualidade de ensino se não pôr mais dinheiro na educação, certo, se não puser dinheiro mais na educação. Não dá para falar em qualidade de ensino se não investir nos profissionais da educação. Não dá para falar em qualidade de ensino se não tiver um olhar para as escolas públicas e no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Eles sabem o que passa também nas salas de aulas e sabem perfeitamente o quão está desatualizada as salas de aula. As salas de aulas hoje a sala de aula, eu costumo dizer, é a mesma que Dom João VI trouxe para o Brasil, tá certo? Para os filhos deles. Naquela época fazia sentido. Sim, sim. Agora, hoje nós continuamos com a lousa, o giz e o apagador. A mesma escola pública na era da informática, da internet, né? Então, claro que não pode dar certo. Não dá certo mesmo. Quer dizer, tem uma desconexão. Há uma desconexão entre o perfil e a qualidade que se requer. Você fala tanto de qualidade, mas você não contextualiza a qualidade. A qualidade que serviu para mim não é a qualidade que vai servir para ele, e nem para minha filha. Certo, tá certo? correto. Então, tudo tem que estar contextualizado. Perfeito. Eu vou agora passar aqui para o Sidney. Eu queria que você falasse também um pouco sobre esse assunto que eu coloquei aqui em discussão, que é esse atraso que nós temos verdadeiramente no Brasil, e a Bebel deu um exemplo aqui que materializa essa ideia do atraso. E queria te ouvir o que você entende disso e o que a AFUSE tem de propostas.
Em relação a essa questão, eu acho que é muito claro para todos nós que fazemos educação que falta realmente um plano, não só o plano nacional de educação, mas o plano estadual de educação, mas falta um plano de políticas públicas que é ausente nesse estado. A gente pode perceber que quando a escola que a gente tinha lá atrás, a gente lembrava não só do professor, como lembrava do inspetor de alunos, do secretário da escola, do funcionário. Havia uma coletividade. Isso. Né? A escola, as profissões dentro da escola, elas eram exercidas e tinham identidade. Ao longo do tempo, foi se perdendo essa política. Tudo aquilo que a gente na década de 60, 70, 80 a gente conseguiu, os avanços que a gente conseguiu, esses últimos 20 e tantos anos, ela foi deteriorada. A gente, quando fala propriamente de educação, a gente lida diretamente com o professor, lida com o funcionário, lida com o aluno, e o principal é que, nesses últimos anos, as políticas que não são políticas, como a Bebel falou, são alguns focos que vão para tentar remediar. Foram feitos por pessoas que jamais pisaram numa escola pública, que se formaram e se enganjaram dentro da administração pública desse governo, e eles detêm toda esse estudo, mas jamais tiveram a experiência de estar dentro de uma sala de aula, jamais tiveram a experiência de poder estar cuidando de um aluno, estar percebendo quais são as necessidades que fazem com que o principal elemento dentro da escola e da educação, que é o aluno, seja valorizado. Perfeito. Por conta disso, hoje nós temos uma educação muito ruim. A gente já vista um Estado que tem o maior poder financeiro de arrecadação, ele não está entre os primeiros, ele deveria estar. Correto. Exatamente porque... Até como uma decorrência natural, né? Por natural. No entanto, a gente percebe que não é só com dinheiro que se faz educação. Se faz com vontade política. Correto, correto. E a gente percebe que, por exemplo, dentro da educação, a gente tem algumas mazelas que são de vícios, né? Tá. Um passa para o outro e ninguém resolve. Tá. Então, nós temos uma proposta dentro da educação de, por exemplo, você tocou no caso de profissionalização. Tá. Esse Estado foi um dos últimos a aderir ao profissionário. E, mesmo assim, com 10 dias para terminar o prazo desse convênio, de assinatura do convênio, ele correu, fez as coisas tudo assim, de uma maneira que implantou o pró-funcionário, de uma maneira em que não atingiu as 4 áreas, não atingiu os grandes polos. Certo. Nós temos, por exemplo, o polo de São José do Rio Preto, que está aquém. Tá. Né? Então, nós temos assim, dentro dessa profissionalização que eles querem fazer, não está nem de acordo com o MEC, nem está de acordo com aquilo que eles mesmos planejam. Perfeito. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Eu quero ouvir agora o aluno, né? Jovem aluno, que é o Cauê. Cauê, obrigado por você ter vindo aqui ao programa, e me disseram que você estuda numa ETEC, é isso? Exatamente. Tá. Bom, então, a ETEC, eu quero crer que ela é uma escola diferenciada. Ela é melhor do que o nível geral das escolas públicas no estado de São Paulo, ou não? Na verdade, só na base da propaganda que ela é diferenciada, né? Ah, é? Dentro da ETEC, a gente, inclusive, encontra esse mundo que é o mundo real e que não é o da propaganda. Então, o aluno, ele se esforça, ele tenta sair do mundo diferente, depois de ver tanto a escola sucateada dele, a escola do bairro, e ele se engaja para entrar na ETEC, e quando ele chega, ele tem também a falta de professor, ele também tem uma falta de estrutura, para que se tenha um crescimento alto nas ETECs, diversas vagas sejam abertas, e não se tenha, de fato, o investimento que precisa na infraestrutura para cada curso. Então, por exemplo, eu faço curso de enfermagem e tenho um problema sério que o meu curso ele não tem o básico para que seja feito durante o decorrer do curso.
Então a gente inclusive costuma dizer que até que ela só é gratuita para entrar, né? Tá. Após disso, sempre a gente vai tendo a complicação porque não se tem um mínimo de infraestrutura. Perfeito, olha, que curioso, porque a gente vê uma propaganda tão colorida, tão dinâmica e o mundo da propaganda, infelizmente, não reflete o mundo real. Eu quero parar aqui um pouquinho o programa com a Bebel, com o Cauê e com o Sidney, para a gente fazer uma chamada, porque nós temos uma sessão chamada Na Linha. Vamos chamar a vinheta e a gente daqui a pouco retoma aqui falando de educação. Pode ser? Vamos lá? Nós estamos na linha com o Silvestre Prado, que é coordenador técnico do DIEESE. Tudo bem, Silvestre? Tudo bom, Franzinho? Tudo bem. Olha, Silvestre, eu queria falar rapidamente com você, obrigado em primeiro lugar pela sua participação, que no dia 30 de abril, às 9 horas, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, a rua Harry Simons 202, Centro Guarulhos, vai ser lançado um livro, uma pesquisa feita pelo DIEESE na base lá do sindicato. O que é este livro, Silvestre? Bom, Franzinho, boa noite a todos os telespectadores aí do Câmera Aberta. O livro, na verdade, trata-se de uma pesquisa, né, que deve retratar a situação dos metalúrgicos de Guarulhos e região. Então vai trazer uma espécie de fotografia do ponto de vista da origem dos trabalhadores, né, quantidade de pessoas por faixa, de trabalhadores por faixa etária, trazer também um pouco da situação, né, das condições de vida Sim. desses trabalhadores, parcela dos trabalhadores que recebem, por exemplo, participação nos lucros e resultados, enfim, é um conjunto de informações que vai retratar a categoria metalúrgica de Guarulhos e região, ou seja, a base dos sindicatos dos trabalhadores da indústria metalúrgica de Guarulhos. Ok, o Silvestre, agora vai ter uma coletiva de imprensa e esse evento é aberto para trabalhadores, sindicalistas, imprensa e demais interessados, é isso? Sim, esse evento é aberto ao público, né? Quer dizer, vão ser convidados, além do convite para a imprensa, enfim, para os meios de comunicação, para outras instituições, para outras entidades, obviamente para os trabalhadores do sindicato, enfim, é um evento aberto para lançamento dessa publicação, que diga-se de passagem, o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, na verdade, já é uma atualização. O DIEESE já fez uma pesquisa semelhante a essa em 1996, 97. Então, é uma atualização. Obviamente que a pesquisa deve expressar várias mudanças, né, porque é mais de uma década né, que foi feita a pesquisa. Então, queria salientar aqui o pioneirismo do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos em estar atualizando essa pesquisa e, portanto, retratando os seus trabalhadores. Então. Perfeito. Silvestre, eu quero agradecer muito a sua participação. Na linha aqui é Jogo Rápido. Muitíssimo obrigado e desejando um belíssimo lançamento lá na terça-feira em Guarulhos. Obrigado, Silvestre. Estaremos lá dia 30. Muito bem. Abraço, Nanzinho. Tchau. Muito obrigado. Um abraço a todos do DIEESE. DIEESE, entidade seríssima, né, construída pelos próprios trabalhadores e que tem uma extraordinária folha de serviço prestada, né, não só ao movimento sindical, como ao Brasil, porque o trabalho do DIEESE ele tem reflexo em toda a sociedade. Bebel, eu queria falar agora da greve. Na sexta-feira passada, se não me engano, dia 19, né, a categoria realizou uma assembleia e decretou a greve. Por que os professores decretaram a greve? Porque você inicia um processo de negociações com o patrão. Não deu certo a negociação, aí você faz a ruptura e vai para a greve. Isso aconteceu se vocês estavam negociando no governo do Estado ou não havia negociação? Então, na verdade, eu costumo dizer assim, nós demos, desde 2010, nós tivemos uma greve. Em 2011, esse secretário tomou posse e apresentou aquele reajuste fatiado em 4 anos. Me lembro. O que aconteceu? A gente apostou 2 anos na negociação.
E quando a gente ia para a mesa de negociação, ele pautava, mas não aceitava a pauta que o sindicato levava. Por exemplo, no que dissesse respeito a, anualmente, que foi o artigo 5º da lei, a rever as perdas salariais e, ao mesmo tempo, a jornada do piso salarial profissional nacional, que o secretário insiste em dizer que ele implanta, mas ele tem uma resolução. Uma resolução não é mais do que a Constituição brasileira. Correto. Né? Então, tanto que no dia de hoje eu tive a notícia que eles tinham entrado com embargo de protelatório, foi uma protelação, e desobstruiu, deve ir para o dia 6 aí, para apreciação aqui no TJ de São Paulo, da nossa sentença que saiu favorável. Tá. Aí, é claro, eu até sei mais ou menos o resultado, mas aí eu posso correr para Brasília, porque eu tenho certeza lá vai confirmar a constitucionalidade da lei do piso salarial profissional nacional. Então, a jornada do piso é a segunda questão que o secretário, quando eu ia tratar, ele dizia, não, discute ao longo da carreira. Tá. Só que a lei é constitucional, tá certo? Era para ser já aplicada desde o momento que foi, na verdade, aprovado. E a outra questão, que é pauta assim, recorrente, é a forma de contratação dos professores temporários desde 2009. Tá Pô, certo? eu nem sabia que existia professor temporário, né? Para mim é uma novidade. Hoje nós temos cerca de 48 mil. Em 2009 foi instituída uma duzentena, tá certo? No lugar da Lei 500, que era a lei que contava. Como é que era a Lei 500 antes? A Lei 500 era o professor ia lá, tentava pegar a aula, se ele não pegasse, aí ele perderia o vínculo. Senão, ele não perderia o vínculo, né? Essa lei, ela veio e quebrou isso. Ela disse, não, um ano o professor trabalha, o outro ano ele não trabalha. Ficou 2 anos assim, começou a faltar professor. Aí entrou esse secretário e falou, bom, com esse clima não dá. Eu vou diminuir de 200 para 40 dias. Aí, ao invés de você ficar 1 ano fora, então, demitia no fim do ano, 40 dias de carência, voltava. E o que aconteceu? O professor foi desencantando e saindo. Sim. Porque não tem segurança, não tem nenhum direito. Não tem perspectiva. Não tem direito de usar o IANSP, não tem direito à falta médica, não tem direito a nada. Tá certo? Então, é uma lei que eu costumo dizer, e nós fizemos reclamação junto à Organização Internacional do Trabalho. Porque mais escravo do que isso, eu estou para ver. Olha, tá certo? A Bebel me dizia aqui, para meu espanto, que o professor, antes do programa começar, a gente sempre faz um bate-bola para poder ficar mais enfronhado dos assuntos. Que este professor que trabalha até 12 meses, quando ele é desligado, ele não recebe as verbas rescisórias, que qualquer peão recebe. Fundo de garantia, férias proporcionais, 13º proporcional ou aviso prévio, nada, ele sai com as mãos abanando, de modo que é uma situação de absoluto atraso nas relações entre patrão, empregado, empregador e empregado, inadmissível lá no interior do Piauí, imagine aqui no estado de São Paulo. Bebel, eu volto a falar com você daqui a pouco, tem perguntas já. Eu queria saber do Cauê Ferreira se os alunos estão apoiando a greve dos professores e como é que se dá esse apoio. Sem dúvida. Os alunos, inclusive a UMES tem uma palavra de ordem que eu acho que tem se mostrado essencial, né? Que o professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo. Que bacana. Quando você desvaloriza o professor dentro de sala de aula, quando você sucateia a educação, automaticamente esse professor ele não quer mais estar dentro de sala de aula. Você fazer um ensino superior para onde que você tem que entrar dentro do Estado e você não tenha legitimidade para dar aula, onde você não consiga de fato dar aula, onde você tem que se preocupar em ficar das 7 da manhã às 11 da noite para ganhar o suficiente para alimentar sua família, isso te dá vontade de fazer qualquer outra coisa a não ser professor. Certo. E o aluno sente isso dentro de sala de aula, quando ele precisa acordar às 5h30 da manhã para pegar um ônibus lotado, chega na escola e o professor está cansado porque não pôde programar sua aula, o professor está cansado porque não recebeu o valor que deveria receber e porque o Estado fica dessa forma dando bônus como se o professor não tivesse autoridade dentro de sala de aula ou não soubesse desenvolver de fato o seu trabalho. Tá. Então os alunos sentem todo dia na pele isso e por conta disso que a gente apoia. É importante o movimento da educação
educação, porque a escola é feita pelo aluno, mas o formador é o professor. Perfeito. Antes de qualquer um ser médico, mecânico, ou o que seja, ele precisa de um professor. Tá. E por conta disso, os alunos estão cada dia mais dentro das greves e se vai discutindo isso cada vez mais dentro das escolas. Quer dizer, não é um problema dos professores, é um problema de toda a comunidade escolar e um problema da sociedade também. É um problema, a gente costuma dizer que não é greve dos professores, é greve da educação. Correto. O problema está dentro da educação. Correto, perfeito enfoque. Parabéns. O Sidney, o pessoal do setor administrativo das escolas também adere à greve ou vocês nesse período ficam lá, digamos, fazendo a operação tartaruga? Não, ou vocês vão para a linha de frente da greve? Não, nós tiramos um calendário de negociação com a Secretaria de Educação. E com a decisão unilateral do governo de apresentar essa proposta sem antes discutir, sem negociar com ninguém da educação, nós antecipamos o nosso calendário. Estamos apresentando agora no dia 26, já por conta mesmo da deflagração da greve da saúde, dos professores também. Nós estamos num ponto em que, agora, se não há negociação, durante todo esse período a gente tentou negociar, tentou fazer com que essas discussões viessem à baila, e agora nós vamos decidir no dia 26, nós estamos fazendo uma reunião. É sexta-feira agora. Isso, nós temos uma reunião de representantes, uma reunião onde todas as escolas do Estado de São Paulo, todos os funcionários vão definir, são eles que vão definir qual é o papel da FUSE nessa questão. Então, nós podemos sim, a partir já de maio, nós temos já um esboço de calendário que a partir de maio a gente pode já estar em greve. Tá. Por conta exatamente desse desmando, né? A gente sabe que todas as questões que a gente lida dentro da escola, a gente, quando chega numa greve, é a última instância em que a gente chega. E o professor, a gente tem visto esse trabalho ao longo dos anos, que tanto professor quanto funcionário, eles têm sido assim, vilipendiados em todos os seus direitos. Tá. O Bebel falou da questão da contratação. Nós, funcionários, temos um processo seletivo. Vocês são seletistas ou estatutários? Nós somos estatutários. Hoje já não somos nem mais estatutários, porque nós temos parcela dessa turma que aposentou e não foi recolocado. O pessoal, eles contrataram por um ano. Tá. Além da terceirização do serviço de apoio. E existe muito cargos em comissão, comissionados na educação? Nas diretorias de ensino. Sim, mas é necessário que haja esse comissionamento ou não? Não, agora foi criado um cargo chamado GOI, que é o Gerente de Organização Escolar. Esse cargo foi criado e ele é político dentro das estruturas da educação. Foi exatamente para tirar um funcionário de uma função para que ele pudesse gerir toda a parte administrativa. No entanto, a gente sabe que, por exemplo, ele é tirado do cargo de agente de organização escolar para ser designado ao cargo de gerência. Correto. Só que essa gerência, lá no seu nascer da lei, diz que o gerente ele só ia comandar. Na verdade, nós temos escolas no estado de São Paulo que só tem aquela pessoa. Então, vai gerenciar quem? Tá. Ele mesmo. Por quê? Porque todo contrato que é feito, a pessoa fica um ano e aí ele sai sem nenhuma das questões de leis que normalmente teria. Isso traz um problema muito sério, porque não dá identidade, não dá aquele amor que a gente sempre teve. Por exemplo, eu sou 32 anos, sou funcionário de carreira. Tá. Como eu, tem muitos outros. Ao passo que hoje em dia a escola não tem, por exemplo, um inspetor de alunos, o antigo inspetor de alunos, um escriturário, que tenha identidade com a profissão. Por quê? Porque além dos baixos salários, lá fora ele encontra um salário muito mais compensador. Perfeito. E dentro da escola, ele sofre pressões. Haja vista que agora a violência nas escolas, ela atinge tanto o professor, quanto atinge o funcionário, quanto atinge os alunos. Correto. Então, nós estamos à mercê, porque todo o trabalho que tem sido feito, ele tem sido feito por conta
desses funcionários, desses professores, que ainda trazem de berço aquela questão de ser mais do que a profissão exige. Correto. Então, porque se a gente dependesse única e exclusivamente do Estado, a gente está à margem disso. Perfeito. Então, essas terceirizações que são feitas, assim, é desumano que tem sido feito. Tá. Né? E a gente tem visto, assim, por exemplo, que quando a gente faz uma pressão para que tenha um concurso público, ele me aparece com um processo seletivo. Esse processo seletivo não atende a categoria, não atende a escola. Por quê? Porque muitos ficam 2, 3 meses, saem. Perfeito. O último contrato de cargos efetivos nas escolas, um exemplo, São José do Rio Preto, uma escola que tinha 4 vagas, com mais 2 que já tinha, eram 6. Nessa última chamada, os 4 cargos foram para a escolha, exatamente porque não há um atrativo no salário para que esses funcionários continuem. Perfeito. Olha, nós já trouxemos aqui em outras ocasiões servidores da área da saúde, trouxemos servidores também que trabalham na Polícia Civil, e é muito curioso como o relato da saúde, da Polícia Civil e dos professores, o relato é parecido no que diz respeito à falta de uma política de carreira, né, de cargos, uma política que motive o profissional e também que faça com que ele crie vínculos efetivos e afetivos com o seu local de trabalho. Então é curioso como esses relatos vão compondo um panorama concreto do que acontece no estado de São Paulo. Eu quero crer que em Minas não seja diferente, Mato Grosso seja diferente, e tem poucos lugares onde há uma postura dos governantes diferenciada. Bom, nós já estamos na hora de chamar a nossa reportagem, mas eu queria, antes de chamar a reportagem, dizer a todos, às vezes as pessoas ligam a TV agora, estão nos assistindo, e quem é que está debatendo o Câmara Aberta Sindical hoje? Estão conosco aqui a Bebel, Maria Isabel Noronha, que preside a PEUESP, Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, em greve neste momento, Sidney Cravinho Xavier, da FUSE, que é o Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação no Estado de São Paulo, e um aluno, o Marcos Cauê Ferreira, que é vice-presidente da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Paulo, a UMES. Vamos à reportagem. A reportagem, inclusive, foi feita, se não me engano, que eu estou citando de memória, na sexta-feira passada, durante a manifestação dos professores, quando da decretação da greve. Vamos à reportagem, depois voltamos a falar com os nossos convidados sobre educação, professores e greve na educação aqui no Estado de São Paulo, ok? Vamos lá? Manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Os professores da rede estadual de São Paulo paralisaram suas atividades dia 19 e realizaram uma assembleia no vão livre do MASP, na Avenida Paulista. A manifestação, organizada pela PEUESP, reivindica a reposição salarial de 36,74% e complementação do reajuste referente a 2012, além do cumprimento da jornada desta classe. Nesta semana, o governo estadual anunciou o reajuste de 8% para os docentes e servidores da educação. A PEUESP entende que o reajuste não representa ganho real. A perda da inflação no período foi de 5,84% em 2012, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. A greve é de todo o estado de São Paulo. A PEUESP é o Sindicato dos Professores do estado de São Paulo inteiro. Vamos mobilizar todas as subsedes no sentido da gente convencer a comunidade, os professores, pais, alunos, para que a gente possa ter o apoio da sociedade, porque se não bastasse tudo isso, a gente convive com a precarização da educação e também com a violência em sala de aula. A nossa luta não é só por uma questão salarial, embora já seria justo, é também pela aplicação da jornada do piso nacional e também contra a precarização das contratações, no caso dos professores contratados em caráter temporário por um ano, o chamado categoria O. Então, por conta de todos esses desmandos, é que a gente decidiu agora de manhã no CR, que deve ser referendado aqui, a greve a partir de hoje, e uma nova assembleia para avaliar o movimento
na próxima sexta-feira, dia 26. Essa questão da mobilização, a greve, é o caminho para a pressão junto ao governo? Vocês estão negociando e o governo não negocia? Todos os mecanismos que nós dispomos, nós já utilizamos todos e não surtiu efeito. Quem decide a greve é a categoria reunida, não é a direção do sindicato. A direção apenas aponta as propostas e é coletivamente que a gente decide. Eu acho que a greve ela é necessária, ela é urgente e esse momento nosso é único neste ano. Eu sou professor há 20 anos, ganho um salário de R$2.000, eu sou proativo na minha carreira, estou indo para o doutorado e ganho R$2.000 por 40 horas de trabalho. Sala de aula com grandes dificuldades, processo de ensino-aprendizagem, no que tange as políticas públicas que não vão ao encontro das necessidades básicas do próprio professor e aluno, né? Nessa relação professor-aluno e saber. O pano de fundo, a gente coloca a questão salarial, mas vai adiante. É questão de política pública voltado para a educação. O nosso salário é ruim, é péssimo, em detrimento do Norte e Nordeste. O Norte chega a ganhar 30% a 40% a mais do que nós, na grande metrópole. A pasta que mais tem dinheiro é a educação. O problema é como se investe na educação. Quem deveria falar de educação, que são os professores e das suas necessidades, ele fica acuado em sala de aula por uma política nefasta, neoliberal, que atende aos primórdios do capitalismo. Após a Assembleia, os docentes saíram em passeata até a Praça da República para um ato em frente à Secretaria Estadual da Educação. Manifestação hoje, manifestação pacífica, realmente. Muito bem, obrigado a Daiane que fez a reportagem, obrigado aqui à equipe da TV Comunitária que lá esteve e os depoimentos são autoexplicativos, não vou fazer comentários, são claros e contundentes. Bebel, nós temos aqui várias perguntas, eu quero passar uma primeira a você. Eu conversei com o Pedro Zanotti, que ele preside o Sindicato dos Servidores Municipais de Guarulhos hoje, e ele quer saber o seguinte: se o governo do estado está cumprindo a Lei Federal 11.738/2008, referente ao direito à hora-atividade para o professor. E o que é hora-atividade? Já? Não está cumprindo, né? É um pouco daquela medida protelatória que eu falei. Certo. Nós temos uma sentença ganha, e essa sentença, então, eles protelaram e agora foi desobstruída, vai à votação dia 6. Tá. Agora, hora-atividade é a oportunidade que o professor passa a ter, né, de preparar as aulas, preparar provas, corrigir provas, porque hoje o professor, além de ter uma jornada estafante, ele leva todo esse trabalho para casa. Tá. Tá certo? Nós somos a categoria que mais trabalha em casa. Sim, sim. Né? Então, e sem remuneração. Então, a Lei 11.738 está dizendo o quê? Hoje, numa jornada de 40 horas semanais, eu vou dizer como é a atual, por exemplo, o professor entra 31 vezes na sala de aula e fica 9 para atividades extraclasses, que é para isso que eu estou falando. Tá. Fazer uma pesquisa. Isso, Com a jornada do piso, isso vai para a jornada ideal nossa. Correto. Que dá para dar, inclusive, formação continuada no próprio local do trabalho. Então, nós passamos uma jornada de 40 horas, nós vamos entrar 26 vezes nas salas de aulas e ter 14 horas aulas para a preparação. Nós vamos ou não vamos avançar na qualidade do ensino? Tá. Porque nós vamos poder, por exemplo, ter um olhar mais preciso para o aluno, para os problemas que vêm, ouvir mais a família, que nós não temos esse espaço. Você está entendendo? Então, o professor hoje está assim, ele completa a sua aula aqui hoje, pula para outra escola e pula para outra escola, porque ele não tem esse espaço, né, que seja para preparar, enfim, ter reuniões pedagógicas e tal. Então, é isso. Por isso, essa jornada. Entendi. Bom, é interessante esse esclarecimento sobre a hora-atividade, que eu já ouvi falar, mas eu também não tinha muito conhecimento sobre como é que funcionava a prática dela, na verdade, né? Que veio embutida na lei que estabeleceu o piso dos professores.
A atividade do professor é uma atividade intelectual. É uma atividade que requer pensamento, requer elaboração, requer preparo, não é um trabalho mecânico. Até o trabalho mecânico também tem uma parte que você evidentemente só faz se pensar, se elaborar sobre aquilo, mas no caso do ensino ele é essencialmente isso. Por isso que ele precisa ter essa janela de tempo para fazer o preparo, para fazer a avaliação, etc., como bem explicou aqui a Bebel, se eu bem entendi. Cauê, pergunta aqui o Jaime do Jardim Bonfilioli. De uns tempos para cá, multinacionais da área estrangeira, na área de ensino, adquiriram o controle acionário de algumas universidades privadas brasileiras. Essas aquisições podem sinalizar uma tendência maior? Esse setor está sendo, digamos, avassalado pelo capital internacional? Você pode repetir a pergunta? Não? Assim, ele diz o seguinte, que universidades brasileiras foram compradas por grandes investidores internacionais. Se isso é uma tendência? De fato, eu acredito que sim, né? Hoje não se é mais pensado na industrialização brasileira. Você se pensa sempre em produzir para fora. Hoje em dia você tem a multinacional, ela tem uma tendência específica, né? Certo. Ela quer produzir mão de obra barata para que ela possa fazer, ter um capital maior. Então, por exemplo, a gente tem algumas tendências nessa, não tanto na área federal, mas, por exemplo, o SENAC é um curso específico para formar para aquela área específica, somente para isso, para que se tenha um retorno mais fácil, né? Hoje em dia a gente não tem nada que trabalhe de fato para a indústria brasileira, e isso traz uma possibilidade maior das multinacionais tentarem esses espaços pequenos que ainda existem, ou na verdade que estão se tornando grandes, das universidades, das faculdades privadas, ela vem tomando esse espaço para tentar formar nessa área. Correto. Bom, perfeito. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui. Pergunta o Osvandir, da Praça da República. Eu passo aqui para o nosso amigo da AFUSE. Qual é o futuro da profissão dos professores? Nós também não podemos aqui desestimular, né, as vocações, porque há uma vocação, né? A pessoa tem, às vezes, vocacionada para o ensino, né? Eu acredito que a mudança radical de uma política pública, a política de Estado, eu acho que ela é necessária para estimular todas as áreas dentro da educação. Certo. E hoje a gente não vê, por exemplo, eu faço ciências sociais. Eu estou no segundo ano de ciências sociais. Você estuda onde? Eu estudo na Metodista. Tá. E a gente percebe que o lastro que tem a educação nas universidades, elas não são com preparo e não são direcionadas exclusivamente para formação de professores adequados para lidar na educação pública, de ensino fundamental, ensino médio. Então, o desestímulo já começa exatamente pela condição de salário. As condições de trabalho, que nem a Bebel disse, dentro de uma escola pública, onde o professor não tem como preparar a sua aula, como não tem que preparar o seu tempo dentro da própria escola, é difícil, porque exatamente, por exemplo, você vê o desestímulo de um professor na área de história. Isso é bom, que isso é bom. Eu sempre gostei de história, eu lembro de uma professora que despertou em mim na questão da história. Eu sempre sonhei em ser professor de história. Só que qual é o estímulo que alguém tem para poder ser um professor de história com 2 aulas dentro, ou 3 aulas dentro do currículo? Correto. Você precisa de ter pelo menos, aí, assim, sendo bem pessimista, você vai ter que ter pelo menos umas 4 escolas para você poder atingir a sua carga horária. Tá. Quer dizer, qual é o estímulo que alguém tem para poder iniciar na carreira de história, por exemplo? Então, eu acho que o desestímulo é exatamente em cima dessa política aqui exercida. Correto. A gente não tem nenhum avanço já no nascedouro, que é lá na universidade. Perfeito. Agora tem pergunta aqui do Robson Gazola sobre a cobertura da mídia. Eu quero perguntar rapidamente para o Cauê sobre a questão da violência nas escolas, porque evidentemente que eu não frequento escola. Minha filha é muito pequena, vai numa escolinha ali perto de casa, ainda no pré. Agora, como é que é a situação da violência nas escolas, sobretudo na periferia? Eu vejo pela mídia, tem muita notícia de coisas assim graves e tal. É ruim a situação de segurança nas escolas? Na verdade, pelo fato de você ter um desinteresse dentro da escola, né, isso gera, né? Por exemplo, qual é o fato principal? Esse negócio da aprovação automática. O aluno, ele passar de ano
sem ele ter de fato aprendido o que necessitava na primeira, na segunda e na terceira série, ele vai fechando a cabeça desse aluno, né? Então, ele tinha que, no primeiro ano, na primeira série do ensino fundamental, ter ficado, passou de ano, vai passando, e aí esse local vai se tornando cada vez menos interessante para esse aluno, ele fica cada vez mais perdido dentro desse espaço. O professor ele tem aquela complicação de não conseguir dar aula da forma que ele realmente quer. E hoje em dia a gente tem um estímulo que o aluno ele resolve a coisa na base da violência. Né? Inclusive a UME está relatando, tem uma escola na Zona Norte que veio relatar para a gente que tem esse problema efetivo. E a gente fala que esse problema ele está sendo criado justamente para isso, para dizer que o professor dentro de sala de aula não é o suficiente. Na verdade, ser implantado diariamente através de mídia social, ser implantado diariamente através de diversas coisas para se colocar a culpa na educação. Sim. Então isso, na verdade, a gente sente que vem de fora, né? Esse problema, para ter a violência dentro da escola que existe, sim, mas que é fomentada através de um grêmio estudantil, que é fomentada através de algumas atividades que, se é feito dentro da escola, ela vem de fora para justamente dar essa... aumentar muito mais essa situação para dizer que a escola pública hoje está ruim, né? Estão privatizando de toda forma que conseguem a educação pública. Então, na verdade... acho que é isso. Ok. O Robson Gazola, jornalista, que é aqui também da TV Comunitária, pergunta para a Bebel: de que modo a mídia tem coberto a greve dos professores? Qual é o número real de grevistas? E eu acrescento: a greve está estacionada ou ela está crescendo? Primeiro está crescendo. Tá. Está num crescente. Nós vimos de segunda-feira de torno de 25, hoje nós estamos com 35%, o que eu acho um índice bastante considerável, considerando o processo de construção da greve. Agora, eu vou roubar um pouquinho dessa resposta para pôr meu dedo nesse negócio da violência, porque nós sofremos a violência. Sim. E eu gostaria um pouco de falar disso. Fica à vontade. Não porque ele não sofre, ele fez uma leitura que eu concordo, né? Qual é a leitura que eu concordo? A leitura há, de fato, fatores externos que contribuem muito para que a violência nas escolas, elas aconteçam. Mas eu costumo dizer que de um tempo para cá houve, na verdade, a retirada da autoridade do professor. O professor é uma autoridade. Sim. Tá? Eu não acho que é autoritarismo isso. Ele ser uma autoridade significa o seguinte: ele está dentro da sala de aula, portanto, ele é cônscio dos fazeres pedagógicos dele e a relação dele com o aluno, né? Então, quando o secretário da Educação vai à imprensa e diz: os professores não são capazes da aula, os professores tiram nota 0, qual é a reação do aluno? Que é natural. Eu falei: eu não vou ter aula com esse cara. Sim, sim. Concorda? Sim. Ou se ele aparecer aqui, não vou respeitar. Não vou respeitar. Claro, você está entendendo? Claro. Cria uma cultura negativa. Isso. E um outro fator que eu considero, para além da questão, é o seguinte: a família tem um papel também na educação, nos apoiar nesse papel. Tá? Eu me lembro que perfeitamente, você deve ser, eu não sei se você tem a minha idade, não interessa agora. Você é mais jovem. Mas, por exemplo, a gente, se falasse mais alto pro professor, a gente tomava em casa, né? Minha mãe não aceitava. Agora, a família precisa ajudar a gente, porque está dito lá, é papel da educação, a escola e a família e a escola. Sim. Tá certo? Eu não acredito que você fala, está desestruturada a família, mas sempre, se o menino está na escola, tem alguém que cuida daquele menino. Que vai levar, que vai buscar. Tá certo? Então, tem alguém, então tem que ter essa relação, senão nós não vamos, a escola não pode conviver com um quadro em que 2 atores tinham que estar unidos para a qualidade do ensino. Não pode. Cid, eu acho que a Bebel tocou num ponto fundamental. Ontem minha mulher disse assim: olha, à noite vai ter reunião na escola da Anitta, que a minha filha estuda no Claretiano, ali perto da minha casa. E eu vou lá de noite. Aí quando ela voltou, eu já fiz assim: o que foi? O que a professora falou? Como é que ela está, ela pequenininha? Como é que ela está indo nas apostilas? Está desenhando direito? Está sabendo ler? Está sabendo soletrar? Quer dizer, eu trabalhando muito, eu não podia ir. Mas é absolutamente fundamental que a família, quer dizer, que a sociedade participe do processo educacional
no seu todo, mas especialmente com o núcleo familiar. Exatamente. A gente tem, durante todo esse tempo, a gente tem tentado trazer a comunidade a essa discussão. Tá. Porque a gente até teve num debate agora, na sexta-feira e no sábado, falando exatamente sobre isso. As responsabilidades que não só o professor, o funcionário, ele não é só responsabilidade nossa. Essa responsabilidade já está na nossa carreira desde o início. Mas hoje a gente discute política de educação com todos os segmentos. Tá. A família é um fator fundamental para que a gente possa restituir a educação que a gente tinha antigamente. Então, quando a gente fala dessa discussão, a gente fala, por exemplo, do metalúrgico, que também foi formado por um professor, também foi cuidado por um inspetor de alunos, também foi cuidado dentro da escola. Ele também, durante o seu processo de formação, ele também vai falar sobre educação. O médico, o enfermeiro, o pessoal da saúde, o pessoal do transporte, todo mundo. Nós queremos, e a discussão foi essa, de que nós queremos, além da família, também toda a sociedade discutir educação. Tá. Porque a educação é de uma responsabilidade de todos. Tá. E nós, assim, gostaríamos que até toda essa comunidade, toda essa população pudesse se apoderar disso. Porque a discussão maior, quando a gente fala de questão de autoridade de um professor, a gente, por exemplo, vê gestores dentro Sim. de uma escola sem nenhuma condição de comando. Tá. Então, a gente percebe que aí entra essa questão que o Cauê falou. Perfeito. Que é exatamente essa questão de um desleixamento das questões de comando e aonde o lado de fora, por exemplo, o social, a gente sabe que é difícil lá fora. Tá. Mas se a gente tem dentro de uma escola o professor, sabe, com a sua pecha de que ele tem que ser, o professor ele tem que ser respeitado, né, em toda a sua plenitude. A gente sabe que tem uma escola de comando. Hoje, Perfeito. em São Paulo, a gente tem algumas escolas que são assim. Correto. Bom, nós estamos correndo contra os segundos aqui, já estou olhando o relógio lá em cima, olha lá porque tem um relógio. Bebel, rapidamente, porque depois eu quero passar para o Cauê e depois ir para o Finalmente. Cristina da Saúde diz, eu sou aposentada e estou tentando voltar para a rede, mas voltarei pela categoria O, não sei. A APUESP saberia informar se há possibilidade dessa categoria acabar? Sim, com essa greve que nós fizemos e toda a pressão, nós estamos fazendo exatamente para isso, para derrubar essa lei que instituiu a categoria O, né, e ter uma nova forma de contratação que inclua direitos. Perfeito. Cauê, rapidamente, o Gregório do Horto pergunta, como o movimento estudantil está organizado no Brasil hoje? Tem um movimento estudantil forte? Você tem um movimento estudantil forte hoje em dia, né? Hoje a gente tem muito mais ciência do qual é a base do movimento estudantil. Por isso que se tem discussão, inclusive para que se tenha o Grêmio dentro da escola, porque a base vem do Grêmio, das municipais e estaduais até chegar na federal. Perfeito. Temos José Carlos da Vila Rés, pergunta que a greve por tempo indeterminado. Sim. Até que haja um desfecho. Até que haja, é claro, e ninguém aqui está realizando. Certo. Se tiver proposta, nós vamos levar para avaliar na Assembleia e a Assembleia determina, né? A Assembleia soberana, né? Vai usar uma frase feita aqui, né? Jurema do Butantan, quem quer responder? Os professores são acometidos por qual tipo de doença do trabalho? O que é? É negócio de repetição? Não. Hoje a doença mais vocais, forte, né? Estresse. Então é igual jornalista. O problema do estresse, ele está muito forte. Mas como se manifesta? As pessoas pedem... Não, você vai no departamento médico, o maior índice é o de estresse. Certo. Entendeu? Tá. E a pesquisa da APUESP também que foi feita sobre saúde dos professores apontou para isso. Perfeito, perfeito. Outra pergunta, eu vou só passar aqui do Carlos, vocês não precisam necessariamente responder porque não vai dar tempo, mas para registrar. Carlos da Vila Inglesa, ontem teve jornal divulgando que a greve estava furada, afinal comanda a adesão, a Bebel já falou que está crescente. Ernesto da Lapa, vocês consultam a Associação de Pais e Mestres antes de fazer a greve? Não consulta? Não, nós sempre temos um diálogo, sim. Certo. Tanto que nós levamos um mês para deflagrar a greve.
Tá. Exatamente prevendo essa conversa com a sociedade, com os pais. Sidney, qual é o número de professores estatutários, seletistas ou outra forma de contratação no Estado de São Paulo e de funcionários administrativos? É meio a meio? Como é que é isso? De professores eu não tenho. Agora, de funcionários, nós temos, há uns 2 anos atrás, a gente tinha 45 mil funcionários. E hoje a gente tem 36 mil. Tá. Então, a gente sabe que hoje, por exemplo, essas contratações que foram feitas, num plano de governo, seriam 10 mil vagas para suprir. Dessas 10 mil vagas, 5 mil já ocorreram, uma base de 5 mil. E não tem 1.000 dentro das escolas. Perfeito. Bebel, quer falar? Professor, 182 mil estatutários, Certo. e 48 mil que não são, que é por esse regime de contratação de precário. É expressivo, hein? 48 mil é gente pra caramba. É. Com a chegada, Luiz Pinheiro, com a chegada da internet, o professor começou a trabalhar mais, vocês ganharam hora extra por isso. O professor trabalha mais com a internet, ele tem que fazer pesquisa ou não? A gente faz pesquisa, mas dentro de sala de aula a gente não tem como trabalhar com internet. Por mais que o professor tente trazer essa realidade para poder inteirar o aluno, interessar ele, a gente não tem uma base fixa para fazer isso dentro da escola. Porque não tem terminais de computador? Não, na verdade, a gente tem aquele que seria o Acessa, né? Que provavelmente, que na maioria das vezes o computador está quebrado, ou está sem internet, ou o estagiário está faltando. A gente consegue sempre achar um problema diferente em cada escola. Né? E fora que a gente tem 16 aulas por turno funcionando, os professores querem entrar ali naquele diálogo e não conseguem. Seria muito mais fácil, por exemplo, se tivesse um data show em cada sala de aula, porque o professor administrasse isso. Perfeito. Você respondeu a pergunta de Luiz de Pinheiro, Francisco da Vila Carrão faz pergunta para Umes, Edna de Jabaquara, Borges de Pirituba, Carmen da Liberdade, Rubens de Ipiranga. Está programada rapidamente, Bebel, 10 segundos, alguma manifestação para esses dias? Sim. Na sexta-feira, dia 26, às 14 horas, no vão livre do MASP. Sexta-feira, dia 26 agora. Uhum. Então, sexta-feira haverá manifestação de vocês, dos professores, dos trabalhadores na construção civil e também o pessoal da FUSE vai fazer avaliação para ver se entra ou não no movimento. Rose de Jabaquara fez pergunta, Miguel de Moema, não vai dar tempo para responder, Glória da Vila Formosa, Esther do Cambuci, Glaucio da Moca. Qual é o piso do professor, início de carreira? Tá 2, o professor PEB 1, 2,88, o professor PEB 2, 2,220. Perfeito. Perguntou também a Lívia do Jardim Maristela. Por 40 horas semanais, 40 horas. Tá? Eu estou falando em 40 horas. Perfeito. E Magda do Tatuapé. Professor tem fundo de garantia? Não. Tá. Então, diferentemente de um trabalhador seletista, que tem mais garantias que um professor, pasmem vocês. Nós chegamos ao final de mais um Câmara Aberta Sindical, hoje com a Bebel da POESP, com o Sidney da FUSE e com o Cauê da UMES. Eu gosto muito de tratar sobre educação, a gente aprende muito quando coloca esse assunto aqui na roda e as perguntas chovem aqui no programa porque há uma demanda da sociedade, a sociedade gostaria de discutir, de entender mais educação e isso não ocorre. Porque a gloriosa mídia brasileira não debate educação, não coloca esse assunto tão importante nos seus noticiosos e aí quando tem greve de professor ainda procura dizer que a greve está furada, que não tem adesão, tem um tratamento totalmente patronal de um acontecimento que ela deveria cobrir com isenção, mostrando o fato como ele realmente está acontecendo. Então, vamos fazer mais programas sobre aqui a questão educacional, sobre as condições de trabalho dos professores, as condições de trabalho do pessoal administrativo e operacional das escolas e também da vida dos alunos, porque muito aluno acorda de madrugada para chegar na escola, a escola é longe, tem que tomar condução, custa caro, o transporte não presta, a vida do aluno também não é mole. Então tudo isso a gente vai colocar aqui em discussão em futuros programas. Eu quero dizer que a próxima quarta-feira é 1º de maio, haverá um programa gravado com os hoteleiros, exatamente falando de uma questão educacional, que é a qualificação profissional, que eles têm uma escola de qualificação dentro do sindicato, muito bacana. E desejar a todos um feliz 1º de maio, que as centrais sindicais, as confederações, as federações, os sindicatos, as associações de trabalhadores realizem atos variados, atos no Brasil inteiro e façamos todos um grande 1º de maio. Lembrando que
1º de maio aqui em São Paulo tem como bandeira os 70 anos da CLT e a defesa dos direitos trabalhistas. Um abraço a todos e a todas e fiquem agora com uma chamada manifestação da nova Central Sindical de Trabalhadores e da Federação dos Comerciários no Estado de São Paulo. Grande abraço a todos e a todas. Eu quero exatamente convidar todos os trabalhadores do Estado de São Paulo para o grande 1º de maio que realizaremos na Praça de Bagatelle, né? E dizer a todos vocês que isso é uma festa nacional, todos os recantos do país há uma solenidade 1º de maio. O eixo principal deste ano é exatamente os 70 anos de construção da consolidação das leis do trabalho. Esperamos vocês todos nessa festa conosco. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O secretário da Casa Civil do governo Alckmin, Edson Aparecido, visitou no dia 17 de abril a sede da FEComerciários, sendo recebido pelo presidente Mota e por vários dirigentes comerciários. Na oportunidade, foram dados os encaminhamentos para o 2º encontro do governador com os sindicalistas comerciários. Com o objetivo de ampliar e fortalecer o diálogo das entidades sindicais, o presidente Mota da FEComerciários visitou os filiados de Botucatu, Avaré e Guaratinguetá, dias 18, 19 e 23, respectivamente. A exemplo das cidades de Tupã e Assis, já visitadas, Mota cumpriu uma extensa agenda. No sábado, dia 20, atendendo o convite do presidente Jaime Porto do Simprafarma de Santos, Mota participou da festa pelos 24 anos da entidade, onde, na oportunidade, a FEComerciários doou para sorteio uma moto 0 km. Além do presidente Mota, prestigiou também a festa o diretor da Federação e presidente do Sindicato dos Comerciários de Santos, Arnaldo Azevedo Bilotti. Na segunda-feira, dia 22, o presidente Mota recebeu na sede da federação para uma reunião representantes da Camicado. O assunto foi PLR, participação nos lucros ou resultados para os trabalhadores. Pela empresa participaram o advogado Flávio Obino, Luciane Pessegoginski e Fernanda Assis Brasil.